Já te disseram que vender é simples? Você só precisa do básico bem feito. Na verdade, vendas é técnica. Mas calma, isso não deve ser complicado. Na prática, vender é simples. Você só precisa saber o que é que deve ser dito passo a passo, ter um script bem detalhado dessa venda. E você não precisa conhecer todas as técnicas de venda para conseguir aplicá-las de forma prática e obter resultados consistentes. Você só precisa aplicar de forma objetiva para ter os resultados esperados. E se você vende B2B ou B2C, esse vídeo vai trazer formas práticas e eficientes de como você pode aplicar toda a teoria no teu dia a dia. Nós vamos falar desde o atendimento até o fechamento da venda e o onboarding desse cliente. Tudo de forma simples. Eu sou Nicole Jordana, vendedora desde o berço, e estou aqui para simplificar as vendas. E o primeiro passo é você conseguir chamar a atenção do cliente da maneira correta. Ninguém gosta de ouvir um vendedor, mas todo mundo ama resolver problemas. Então, a sua abordagem deve ser direta e focada na solução da dor daquele teu cliente. De forma prática, se você vai fazer uma venda empresa para cliente final, você tem que focar no resultado. Então, para trazer essa solução, você precisa saber fazer as perguntas corretas. E dessa forma, você pode usar exemplos práticos como: você sabia que pode economizar até 30% utilizando o meu serviço, o meu produto, entre outras maneiras. Já no caso de você vender de empresa para empresa, você vai precisar focar nos resultados que o teu serviço vai trazer para aquela outra empresa. Um exemplo é: você perde 10 horas controlando a agenda, quer reduzir isso pela metade? Então, é um caso que você pode chamar a atenção desse cliente no B2B. E depois que você consegue captar a atenção do teu cliente, a apresentação comercial agora tem que ser de forma clara e objetiva. Você não pode utilizar termos muito técnicos que não vão resolver a situação daquele cliente. Então, você precisa focar na solução. O cliente precisa entender como é que o seu produto e o seu serviço vai resolver aquele problema dele. Então, a ideia aqui é você usar a estrutura de problema, solução e benefício. Você trazendo essas três abordagens para a sua apresentação, você consegue captar a atenção dele, apresentar os resultados, apresentar os teus serviços de forma que agregue resultado para o teu cliente. O terceiro passo é o fechamento da venda. Então, imagina que você já captou esse cliente, a atenção dele, você já conseguiu apresentar o seu produto ou serviço. A ideia agora é direcionar a venda. E existe um erro muito clássico que muitas empresas, muitos vendedores cometem. Eles não direcionam qual é o próximo passo para que esse cliente feche negócio. Você não deve esperar que o cliente tome essa decisão sozinho. E uma dica aqui é você combinar com esse cliente uma data de resposta para que você tenha o sim dele. De preferência em uma chamada, se for B2B, ou até mesmo naquele exato momento, se for uma venda B2C, já que esse cliente ele precisa tomar essa decisão de forma emocional e não tão racional. Você não pode deixar essa venda morrer. E aí existem três técnicas rápidas para esse fechamento. A primeira delas é resumo de valor. Então você pode chegar para o cliente e dizer assim: então, cliente, recapitulando, com esse serviço você vai ganhar X de produtividade, economizar Y de tempo, resolver Z problema. Vamos dar sequência? A segunda forma é uma opção fechada. Quando você chega para o cliente e diz: então, cliente, temos a condição A e a condição B. Qual você prefere? E a terceira forma é o fechamento com urgência. Então, cliente, eu tenho pouquíssimas unidades disponíveis. Para garantir essa condição exclusiva, vamos fechar negócio hoje? E um adendo é que na venda B2B, geralmente necessita de contrato para formalizar essa venda. E você tem que diminuir as dificuldades para o teu cliente. Se você precisa desse contrato, ele tem que ser justo para ambas as partes. E você deve coletar o mínimo de informações possíveis para gerar esse contrato e fazer com que o cliente tenha o menor trabalho possível para assiná-lo. Lembrando que se for muito burocrático, você pode dificultar essa venda.
Venda fechada. E agora? Enquanto não houver pagamento, não houve venda. Parece até óbvio, mas tem muita gente que perde negócio por conta disso. Gera o contrato, mas não gera o faturamento, ou gera o faturamento e não há o pagamento. E como resolver isso? Tenha sempre formas práticas e rápidas para efetuar esse pagamento. Facilite a compra, tenha QR Code, Pix, transferência, sempre a forma mais fácil para o teu cliente final. E no B2B, alinhe prazos, gere esse faturamento, traga também boas condições para que o cliente feche negócio e seja o melhor para ambos os lados. E agora vem um dos maiores diferenciais para você conseguir vender com recorrência ou vender para aquele cliente novamente no futuro, que é o onboarding, a fidelização desse cliente. Se o cliente sentir que ficou jogado de escanteio depois de comprar de você, as chances dele comprar novamente ou te indicar caem bruscamente. Como é que você pode resolver isso numa venda B2B? Tenha sempre um material de boas-vindas para esse cliente. Marque uma reunião inicial, tenha um canal onde ele pode tirar todas as dúvidas no decorrer do tempo. Já com relação ao B2C, seja ativo nesse pós-venda, peça feedbacks, mande e-mail pedindo sugestões de como foi o uso daquele cliente, ou até mesmo o WhatsApp se for uma venda mais direta, de forma que o cliente saiba que ele foi valorizado mesmo depois do momento da compra. E lembre-se, cliente bem atendido, compra de novo e indica. Se você quer escalar suas vendas, pense nisso desde o começo. Viu? Como vender pode ser simples, você não precisa ser um expert em todas as técnicas, mas precisa saber aplicar o básico da maneira correta. E se você seguir esse fluxo de abordagem, apresentação, fechamento, faturamento e onboarding, eu garanto que as suas vendas vão decolar. E agora me conta, o que você achou de toda essa abordagem de vendas? Qual dessas etapas é mais desafiadora para você? Curte esse vídeo, se inscreve, comenta, que eu vou trazer muito mais relacionado a vendas de forma simples para facilitar o dia a dia. E se você acha que esse conteúdo te ajudou ou ajudaria algum amigo teu, compartilhe com ele e eu te vejo no próximo vídeo.